terra feliz, quando está terra feliz, agora eu vou para lá. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, a mansão desse lindo país, que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei desse lindo país, belo hino ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristeza nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei esse mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Encantora sem fim vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Nós vamos para lá. Nós vamos para lá. 600. 600, mão ao trabalho. Isso. 600. Mão ao trabalho, crente, faz a passando ao voo. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. E que é Deus da noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crente, anda enquanto a luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus e da vigor da vida, todo ao bem voltar. E a que Deus da noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crente, breve eu chego ao fim. Firme enquanto a morte não toca cair. Vamos, irmão, a obra, por Cristo trabalhar. E a que Deus da noite, vamos descansar. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, te louvando, te adorando, na beleza da tua santidade. Pai, continua nos dando força, saúde, Pai, que é mais importante. Muitos se encontram impossibilitados, debilitados por causa da saúde. Restitui a saúde do teu servo de volta, Pai, para que possa vir cantando da vitória. Liga lá no teu céu, nosso pastor Milton, Dalton, a tua serva Odéia, nosso querido irmão Marco, a nossa irmã Miriam, a nossa irmã Emelinda,
linda, a nossa irmã Olinda, ó Deus, muitos nesse momento se encontram acamados, muitos pastores, meu Pai, ó, querido, está na tua casa, não pode, foi cometido por uma certa maligna enfermidade, e se encontra aí no leito, no hospital, ou até mesmo no seu lar, querendo, meu Pai, voltar à atividade, ó, Pai, de trabalhar, de servir, não pode, mas o Senhor sabe, Pai, ó, a circunstância de cada um, Pai, vai estabelecer a saúde, para que eles possam voltar com a cada vitória, a cada lar, a cada família, Pai, salvando, libertando, aqueles que encontram preso ainda, Senhor, nesse mundo enganador, que tu possa estar com a tua agir, com a tua providência, Pai. E agora eu te peço, Pai, teu servo, que dar continuidade a falar conosco, através da tua palavra, continua com o teu servo, capacitando, orientando, para que tudo que ele venha falar, que a palavra dele venha ser guardada no nosso coração, para que possa ser útil e praticante, Pai. Assim viemos de pedir e agradecer em nome de Jesus, que vive ainda para sempre assim seja. Amém, Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que o meu coração assim ouve sua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Aleluia, fala, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Cumprimento a linda igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do Apocalipse, do capítulo 1. Apocalipse, do capítulo 1. Aleluia. Deus Santo. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1. A palavra fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo, ao qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado ao que leu e que ouve as palavras dessa profecia, e que guarda essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe do rei da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos seus pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim,
Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós sempre aí. Aleluia. Vamos falar um pouquinho. Esse livro, há várias revelações do Apocalipse, há vários estudos da escatologia dos finais do tempo. E aqui o estudioso bota como propósito desse livro, tem uma tríplice. A primeira, a carta às 7 igrejas do Apocalipse, revela que ocorria grave desvio do padrão bíblico e da verdade e retidão segundo o Novo Testamento. Em muitas igrejas da Ásia, João escreve da parte de Cristo para repreender e transigência e pecado dessas igrejas e chamar ao arrependimento e ao seu primeiro amor. 2. Tendo em vista a perseguição resultante do endeusamento do imperador, o livro do Apocalipse foi enviado à igreja para fortalecer e a firmeza de Jesus Cristo, encorajar os membros a ser vencedor até a morte. 3. Finalmente, foi escrito para dar aos crentes de todas as eras as expectativas divinas do ferro conflito entre eles e as forças conjuntas de Satanás. Nessa revelação do desfecho da história, o Apocalipse revela principalmente os eventos dos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, quando então Deus intervirá nesse mundo e vindicará os seus santos, derramando sua ira sobre o reino de Satanás, e isso a seguisse a segunda vinda de Cristo. Nessa época, esse imperador, cujo tem o sobrenome Domiciano, ele perseguiu fortemente a igreja, exigiu que todos os súditos chamassem de Senhor e Deus. Mas, sem dúvida, o decreto do imperador originou entre eles para descunhar e adorar ele. Mas os crentes fiéis que confessou Jesus travou uma guerra muito árdua entre o ano ali da província romana de 81 a 96 depois de Cristo, onde muitos cristãos morreram, e esse imperador Domiciano, ele perseguia mesmo com vara de ferro e matava mesmo. E isso só foi cessado quando a morte dele veio e entrou o imperador Nerva, onde esse imperador simpatizava com os cristãos e trouxe João de novo, que estava exilado na ilha de Patmos, para ter uma morte mais tranquila, onde durante esse imperador Nerva tranquilizou um pouquinho a vida dos cristãos. A visão panorâmica do Apocalipse, segundo estudiosos, a mensagem profética desse livro flui através de figuras e simbolismo dramático. O Apocalipse ele trabalha muito em cima de figuras e de simbolismo, retratando a consumação de toda a mensagem bíblica de redenção. Coloca em destaque o papel de Cristo como cordeiro digno, que foi morto lá no capítulo 5, e virá com a ira de julgar o mundo e expurgar da iniquidade, como está no capítulo 6 adiante. E as figuras simbólicas salientes desse livro são o dragão, que simboliza aqui o Satanás, e a besta que sai do mar, que o bar simbolizam aqui nações, povos, né? Trabalha em cima de figuras, em cima de simbolismo.
E a besta simboliza o anticristo. E a besta que sai da terra é o falso profeta, que vai unificar, vai ter uma única religião. E reivindicará dos seus santos, muitas dispensação, estar alerta, findado na palavra. Vivemos tempos caóticos. Já podemos ver na situação climática, ventos que a gente não via aqui, a gente está vendo ventos aqui. Tufões que a gente não via no Brasil, a gente está vendo. Deus está falando totalmente através da natureza. Deus está trabalhando em nosso coração, a violência aumentando, o amor de muitos se esfriando. Você vê muitos homicídios dentro da família, pai matando os filhos, filho se revoltando contra pais e matando pai. Então a gente vê os sinais muito nítidos. A aprovação caótica desse mundo está muito nítida. Então a igreja tem que estar forte, tem que estar firmada na rocha em Cristo. E o Apocalipse vem alertando sobre isso. E outras figuras simbólicas, a besta que sai da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, é o centro de engano e poderio satânico. O centro, a Babilônia é o centro de engano, a prostituição, o poderio de engano satânico, onde engana muitas mentes que estão dispersas, muitas mentes que estão vagando no mundo, mentes vazias, mentes que não querem saber de Cristo, mentes que não querem saber da palavra. E quando eu falo em mente, é mente daqueles que frequentam a casa do Senhor. O sorveteiro Satanás está adentrando dentro do templo de adoração e desviando a conduta de muitos de nós. E aqueles que tem que estar, a gente tem que estar o quê? É findado na rocha, vigilante, uma palavra. Porque o sorveteiro Satanás, se ele vai ao céu, foi ao céu para acusar Jó, ele não entra dentro de um templo de adoração, entra e procura aquele que estão dentro do culto racional, disperso, que estão aí com o celular ligado em coisas que não tem nada a ver com o culto, que estão aí conversando, que estão aí não prestando atenção na aula, na escola dominical, principalmente. Então ele entra e faz fumaça na mente, na mentória da pessoa, no psíquico da pessoa, no pré-consciente, trabalha no pré-consciente, no consciente. E muitos pensam que vir para a casa do Senhor está guardado, mas a gente vem para a casa do Senhor para quê? Cultuar, adorar e aprender da palavra. Então a gente vem adorar esse Senhor, despojar, deixar a tristeza no altar, a angústia, e louvar esse Senhor. Há 3 sessões principais no livro. Na primeira sessão, segundo aquele estudioso, João deu uma grandiosa visão de Cristo glorificado no meio da cidade. Igreja, a qual comissora João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Cada carta, no capítulo 2, no versículo 1. Aqui pode ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, comigo? Então, o primeiro rei está entre os castiçais que significa aí as igrejas. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Então ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele anda no meio da igreja. Louvado seja o Senhor. É maravilhoso você saber que Cristo anda no meio da sua igreja.
uma descrição simbólica do Senhor exaltado, visto na visão inicial, uma descrição do estado da igreja, elogio ou repreensão, ou ambos, advertência a 5 igrejas, exortação para ouvir e arrepender-se, a uma promessa a todos os vencedores. Então ele anda no meio da igreja para elogio ou repreensão, ou ambos. Ele repreende ao mesmo tempo e te elogia. Quando ele está, você está com ele, mas ele te repreende quando vê que você está saindo da repreensão dele. Advertência 5 igrejas. Interessante isso. 5 igrejas foi advertida das 7 igrejas da Ásia. Só 2 escaparam da advertência, que é Esmirna e Filadélfia. Aí você vê que nessa matemática é muito poucos que estão posicionados. A ênfase no número 7, nessa seção, indica que as cartas representam uma mensagem plena e coletiva do Senhor glorificado à igreja em qualquer lugar, em todos os tempos. Tanto vê, 7 cartas escritas a 7 igrejas primitivas, mas só que essas 7 igrejas também tinham suas filiadas. É como, vou citar aqui o nosso ministério, o Ministério de Bento Ribeiro, Boa Esperança, tem lá a matriz que fica em Bento Ribeiro, mas tem o quê? As filiadas. Então você vê que 5 foram repreendidas, só 2 que não foram repreendidas. Então você vê que o número é muito pouco. Em Apocalipse 19 fala que o número, Apocalipse capítulo 19 fala que o número dos perdidos são mais numerosos que a areia do mar, a areia da praia, perdão. Então vê quantas pessoas estão perdidas dentro do tempo de adoração da casa do Senhor, que tudo pode. E essa mania de tudo pode fazer é que vai arrastando para dentro do tempo de adoração e vai perdendo o primórdio daquilo que há de ser pregado. Interessante no capítulo 1 e do versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Este livro é uma revelação da parte de Jesus Cristo a respeito dele. O livro é extremamente importante porque, revela a avaliação de Cristo, faz da igreja 60 ou 65 anos depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. 2. Desvenda o evento futuro no tocante à tribulação, ao triunfo de Deus sobre o mal, a volta de Cristo para reinar sobre a terra e a bem-aventurança do reino eterno de Deus. Então há uma advertência que faz. Isso aconteceu 60, 65 anos depois da ressurreição e ascensão de Deus, de Jesus ao céu. Ele vem puxando João para poder advertir. No capítulo 1, quem pode ler o capítulo 1, no versículo 3 de Apocalipse? Me ajuda. Bem-aventurado aquele que ouve. Aquele que ouve e guarda, como o diabo Paulo. Então não é só ouvir, é também guardar. Às vezes nós estamos até escutando, ouvindo, mas não estamos guardando para nossas vidas. Isso começa com mim. Às vezes estamos ouvindo, mas não estamos guardando. Então, bem-aventurado aquele que lê e guarda. Esta é a primeira das 7 bem-aventuranças ou bênçãos que se acham
no Apocalipse, que são os sentidos, aqueles que leem e ouvem e obedecem às coisas nela escritas. As outras 6 bênçãos acham em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, Apocalipse capítulo 16, versículo 15, Apocalipse capítulo 19, versículo 9, e Apocalipse capítulo 20, versículo 6, Apocalipse capítulo 22, versículo 7 e 14. Quem pode ler para mim Evangelho de Lucas, Conferência do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse: antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. De novo. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Aleluia. O próprio Jesus foi alertando. Isso vem no tocante no Apocalipse, já alertando a toda a era, até chegou a nossa era. Essa era que a gente está aí vivendo, esse tempo de mortandade, de violência crônicas, doenças aparecendo, mortandade. Quantos antes queridos já foram embora? Quantos irmãos da fé já foram embora? Quantos aqueles que ainda não conheceram a Deus já foram embora? O que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo? A mortandade está tão varredora. Ontem mesmo, eu chegando, vendo a reportagem, e eu comecei a clamar pela reportagem, porque aquele ataque que aconteceu na Avenida Brasil, 5 vítimas, que não tinha nada a ver com nada, motorista trabalhando. Imagina os seus familiares como é que ficaram vendo aquela cena. E isso muito mais acontecendo agora. A violência doméstica aumentando dentro de casa, onde aquele que era para guardar o celular está provocando a própria violência dentro de casa. E vice-versa, às vezes também a parte feminina também é violenta também. É menos, a estatística é menos, mas é também. O casal, o cônjuge, já não se entendendo mais. Isso eu estou falando do tocante casamentos cristãos. Não estou falando daqueles que conhecem Cristo. Casamentos que conhecem a Cristo. E o teu matrimônio foi dentro de uma igreja de Cristo. Estão se desfazendo como água. Estão se desmanchando como água. E aí, gente? O fato de ser ordenado aos crentes, guarda os mandamentos do livro do Apocalipse, indica tratar-se de um livro prático de instrução morais e não simplesmente profecia do futuro. Não é simplesmente profecia do futuro, um alerta à igreja, como Daniel, ele recebeu na era dele, em figuras que ele entendeu, pediu esclarecimento ao anjo do Senhor, e Deus esclareceu a ele o que era aquelas imagens. Então, muitos estudiosos chamam Apocalipse de Daniel, e naquela era, Daniel já foi alertado sobre o final dos tempos. Coisa linda, né? Ninguém vai ficar enganado, ninguém, nenhuma era. Os nossos irmãos em outrora não ficaram enganados, e nossos irmãos agora, nos tempos atuais e vindouros, também não vai ficar enganado, porque a palavra está sendo jorrada.
em todos os canais de rádio, canais de televisão, redes sociais, e os homens de Deus estão pregando. Existem muitos aqueles que estão distorcendo a palavra, existe, mas existem muitos homens de Deus sérios, que não se vendem e não se trocam. Não somente para compreender o plano do futuro, Deus para o mundo e seu povo, mas também para aprender e aplicar os seus grandes princípios espirituais. Então isso não é só uma profecia, gente. Isso é para poder aplicar aquilo que nós estamos meditando e nós estamos lendo e aplicando na tábua do nosso coração e pedindo discernimento ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que bota as coisas em nosso intelecto para que nós possamos falar dele, mais perto de Jesus Cristo, com fé, esperança e amor. Quem pode ler para mim? Capítulo 1, do versículo 4 de Apocalipse. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e a paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Glória a Deus. Outra tarefa, as 7 igrejas do Apocalipse. O Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia, não uma região que agora faz parte da Turquia. Cada uma dessas igrejas consistia de várias congregações, como eu falei aqui antes, nem tinha lido aqui do estudioso, né? Mas graças a Deus faz a gente guardar algumas coisas. Então, foi dirigido às 7 igrejas da Ásia, que faz parte da Turquia Ocidental agora, mas só que tinham várias congregações, então foi arrastado a palavra de Deus. Essas igrejas foram provavelmente selecionadas por representar a totalidade das igrejas daqueles dias, pois o número 7 representa o número perfeito. Aquilo que foi dito aplica-se na igreja inteira. Em outras palavras, as 7 igrejas representam todas as igrejas no decurso dessa era da igreja. Os 7 espíritos devem representar a perfeição e o ministério do Espírito Santo. A igreja, conferência. Quem pode ler para mim Isaías capítulo 11, no versículo 2 e 3? Então, aqui o estudioso está frisando muito bem. Todas as igrejas do curso dessa era, os 7 espíritos devem representar a perfeição do ministério do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. Então, quando o estudioso aqui ele frisou que deve, não há uma forte evidência, né? Vamos dizer assim, que tudo leva a crer pelo profeta messiânico, que ele vai pousar em cima da sabedoria, da intelecto, da inteligência, a sua igreja, para promover o quê? O seu evangelho, promover o quê? O seu culto racional. Então o Espírito da verdade, o Espírito Santo, nos convence de todo pecado. Está bem? Leia Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Quem pode ler para mim? Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião
Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça, um resplendor do fogo, chatejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Interessante, né? Proteção de Deus, a sua igreja. Quando nós vamos para o Apocalipse, não temos que temer em ler o Apocalipse. Temos que buscar compreendê-lo, pouquinho, que há muitas bênçãos prometidas e muitos alerta à sua igreja. Deus nos trata como filho e filho da obediência. Deus nos trata como seu filho, seu xodó. Então Ele nos alerta, Ele nos ensina, põe o Espírito de sabedoria dele, que não é nosso, para que nós venhamos nos defendermos e passar adiante essa proteção de Deus. Quem pode ler para mim Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Apocalipse 1, capítulo 7, 1, versículo 7. Aleluia. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Eis que virei, e todas as tribos que me transpassaram. Oh, glória a Deus. Que tribo é essa? Tribo de Israel. Tribo de Israel. Eis que vem, eis que vem, eis que vem. Promessa, propósito, garantia. Eis que vem afirmação, convicção que Ele vem. Então nós botamos no nosso coração e nossa mente que Ele vem. O propósito do livro do Apocalipse descreve o triunfo do reino de Deus, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino na terra. Os eventos dos tempos do fim, vinculados à vida de Cristo, são também descritos. Conferência Daniel, capítulo 7, versículo 13. Quem pode ler para mim Daniel, capítulo 7, versículo 13? Eita glória! Daniel, capítulo 7, versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz sua oração. Determinação, mesmo tempo de guerra, mesmo tempo de confronto, mesmo tempo que pode levar à morte. Daniel está o quê? Orando. E interessante, pastor, e na terra do inimigo, exilado, aprisionado. E aí, meu Deus do céu, que coragem é essa? Mas ele tinha convicção que Deus estava com ele. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30. Quem pode ler para mim? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30. Aleluia. 29 e 30, versículo. E logo depois da aflição
sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão apagadas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Glória a Deus, a volta dele. Todos vão ver. Apresenta uma escatologia de vitória para os fiéis e ensina que a história terminará no julgamento do sistema instaurado nesse mundo por Satanás e no reino eterno de Cristo, o seu povo. Então Satanás vai aplicar o reino dele na terra, mas com dias contados, com dias que vão se acabar. Interessante que eis que venho, quando ele fala eis que venho, na nuvem todo o povo verá, até mesmo que está passado, e toda a vida da terra se lamentarão sobre ele. Sim, quem pode ler para mim? O profeta Zacarias já profetizava isso no capítulo 12 e no versículo 10. Então nenhum da tribo de Israel estão enganados, não. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, aquele transpassado, e plantearão como quem planteia o ligeiro, e chorarão amargamente por ele, como chora amargamente pelo primogênito. Arrependimento. Então, quando ele fala, eis que vem o seu povo escolhido, só vão se arrepender num último instante. Interessante que quando o profeta Zacarias, ele fala com o povo, ele profetiza com o povo, e o povo não está enganado. O povo